Olá, estamos de volta para mais um encontro com a palavra. O próximo livro que vamos analisar nesse estudo dos livros históricos do Velho Testamento é o primeiro livro de Samuel. O primeiro livro de Samuel, no entanto, também é conhecido como o primeiro livro dos reis. O segundo livro de Samuel como o segundo livro dos reis. O próximo livro, na sequência, segundo a tradução da Bíblia de João Ferreira de Almeida, é o livro de 1º Reis, conhecido como o terceiro livro dos reis. O livro de 2º Reis é referido como o 4º livro dos reis. Segundo os tradutores, todos esses livros são livros literários do reino porque relatam o reino de Deus. Quando analisamos esses livros do reino, precisamos saber exatamente o que estamos procurando. Agora, eu desafio você a fazer importantes observações com a leitura dos livros de 1º e 2º Samuel. A primeira coisa que procuramos é o conceito do reino de Deus. O conceito do reino de Deus é muito importante mesmo. No 6º capítulo de Mateus, no meio do Sermão do Monte, quando Jesus dissertou sobre prioridades e valores depois de ter falado sobre muitas coisas que nós prezamos e valorizamos, ele disse: buscai primeiro o seu reino. Quando Jesus nos ensinou a orar, ele falou: vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Antes de Jesus nos ensinar a pedir, nos dá. Ele nos ensinou a colocarmos Deus em primeiro lugar. Ele nos ensinou a dizer: Deus, o teu nome, Deus, o teu reino, Deus, a tua vontade são importantes para mim. E em submissão a tudo isso, dá-me o que preciso. Por que Jesus nos ensinou a dizer na oração do Pai Nosso: venha o teu reino? Porque o reino de Deus é um conceito muito importante para nós. Essa é a verdade. No 3º capítulo do Evangelho de João, vemos que Jesus passou a noite toda acordado, conversando com um rabino chamado Nicodemos. Todos nós sabemos que eles conversaram sobre o novo nascimento e que Jesus lhe disse: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Já ouvimos muito sobre nascer de novo e fico feliz que seja assim. Se você não sabe o que isso significa, leia o livro de Chuck Colson chamado Born Again, ou Nascido de Novo. Acho que a sua história é uma boa ilustração do que é nascer de novo. A expressão nascer de novo tornou-se muito famosa com a conversão de pessoas como Chuck Colson e outros personagens relevantes. Significa muito para muita gente. O que essa expressão, na verdade, então, significa nas Escrituras? No 3º capítulo de João, podemos observar o seguinte: naquela noite que Jesus ficou acordado conversando com Nicodemos, o novo nascimento não era o assunto principal. O assunto principal era o reino de Deus. Quando Jesus falou para Nicodemos que ele deveria nascer de novo, ele disse: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Muitos acham que ele se referiu ao nascimento carnal, quando a bolsa d'água é rompida. Mas Jesus se referiu ao espiritual. Ele diz: não pode entrar no reino de Deus. Jesus explicou para Nicodemos que o nascimento em si não era o objetivo final. O novo nascimento era um meio de se chegar a um fim. O fim era o reino de Deus. Você percebe como o conceito do reino de Deus é importante nas Escrituras? O que significa o reino de Deus? Nesses livros históricos do Velho Testamento, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas, você aprenderá o que a Bíblia quer dizer quando faz referência ao reino de Deus. Para refrescar a sua memória, eu gostaria de relembrar algumas ilustrações já vistas. Quando iniciamos nosso estudo dos livros históricos, dei uma explicação geral sobre a história do povo de Deus. Quando vimos que os filhos de Israel tinham uma liderança de acordo com a vontade de Deus, mas preferiram uma liderança conforme a sua vontade, eu disse: o que Deus realmente queria para esse povo era uma teocracia, que significa Deus governando o povo. Tudo o que se precisava para uma teocracia era de um profeta, sacerdote como Moisés ou Samuel. Quando ele subia ao topo da montanha para interceder junto a Deus pelo povo, ele era o sacerdote. Quando ele descia da montanha com as palavras de Deus para o povo, ele era o profeta. Era isso que Deus queria. No primeiro livro de Samuel, ele tem a posição de líder, um profeta sacerdote. Ele fazia a mesma coisa que Moisés. Um dia o povo falou para Samuel: Samuel,
Nós não queremos mais esse tipo de governo, sabe? Nós não queremos mais que Deus seja o nosso rei. Nós queremos um rei como os outros povos têm. Samuel ficou muito chateado. Observe que ele ficou muito perturbado. Quando Samuel buscou a Deus, Deus lhe falou: Samuel, não leve isso para o lado pessoal. Eles não estão rejeitando você. Eles estão rejeitando a mim. Sou eu que eles não querem mais. Eles não querem mais que eu seja o rei deles. Sou eu que estou sendo rejeitado, não você. Por isso, não leve para o lado pessoal, não. Foi assim que Deus reagiu. Quando Deus os estava alimentando sobrenaturalmente com o maná no deserto, eles disseram que queriam carne. Então Deus disse: está bem, vocês vão ter carne. Não por um dia nem dois, mas todos os dias. Vocês podem comer carne todos os dias, meses e anos, até que saia pelos narizes o que vocês estão comendo, até que vocês enjoem. É isso que vocês querem? É isso que vocês terão. É assim que Deus faz. No Salmo 37, Deus nos promete dar os desejos do nosso coração. Isso pode ser tanto um desafio quanto uma promessa. Quais são os desejos do seu coração? Não importa quais sejam. Você pode tê-los satisfeitos. Sobre o fato de Deus ter dado carne no deserto, o salmista comentou: lhes satisfez o desejo, mas fez definhar as suas almas. Quando quiseram um rei, Deus fez a mesma coisa. Ele disse: vejam bem, nos meus planos eu seria o rei de vocês, mas vocês querem do seu jeito. Então, Samuel, dê a eles os reis que eles querem. É por isso que em algumas edições da Bíblia, os livros 1º e 2º Samuel são chamados de 1º e 2º Reis, e os livros 1º e 2º Reis são chamados de 3º e 4º Reis. As crônicas são uma repetição do mesmo período da história. Esses 6 livros são sobre os reis que eles tanto quiseram e por isso são chamados de livros histórico-literários do reino. O primeiro rei foi um homem chamado Saul. Samuel teve o prazer de contratar o primeiro rei. Você já contratou um rei? Deve ser divertido, não? Bom, Samuel teve o privilégio de contratar e ungir o primeiro rei de Israel. Logo vemos que foi mais difícil para Deus trabalhar com esse rei do que com os profetas sacerdotes Moisés e Samuel. Moisés e Samuel faziam exatamente o que Deus ordenava. Mas o rei Saul, desobedeceu a Deus. E quando Saul desobedece, Deus já não podia mais trabalhar através dele. Samuel, portanto, teve o prazer de despedir o primeiro rei de Israel. Deus disse: despeça-o, porque se ele não faz o que eu mando fazer, não posso trabalhar através dele. Por isso que o rei seguinte foi um homem segundo o coração de Deus, e que fez a vontade de Deus. Quando Samuel despediu Saul, disse: Deus tirou o reino das tuas mãos e dará um homem segundo o seu coração, e que fará a sua vontade. Se um homem fizer a vontade de Deus, Deus pode trabalhar através dele. Deus pode trabalhar através de um rei desse tipo. Quer o rei fosse desobediente ou obediente, o profeta sacerdote estava sempre em cena. Ele ficava só um pouco fora. Se o rei não obedecesse a Deus, o profeta sacerdote entrava em cena e transmitia-lhe a palavra e a vontade de Deus. Ele dizia: é melhor você fazer o que Deus quer ou trará problemas para você e para todo o povo. Isso aconteceu durante toda a história do reino. Davi foi o melhor rei que Israel teve. Ele era um rei obediente que queria cumprir plenamente a vontade de Deus. Deus realmente trabalhou através de Davi. O seu reino foi sucedido por Salomão. A princípio parecia que ele seria um tipo de homem que Deus poderia usar. Mas logo no começo do seu reinado, Salomão afastou-se de Deus. Ele teve 700 mulheres e 300 concubinas, e essas mulheres o afastaram de Deus. Foi aí que veio o desastre sobre o povo de Deus. Como resultado do reinado de Salomão, o reino se dividiu. As 10 tribos do norte de Israel se autodenominaram Israel. As 2 tribos do sul, Benjamim e Judá, passaram a ser conhecidas por Judá. Os filhos de Israel se tornaram um reino dividido, não por causa dos pecados de Davi, mas como consequência dos pecados de Salomão. Os assírios levaram os reinos do norte cativo. Essas tribos do norte nunca voltaram do cativeiro. Nunca mais ouviu-se falar delas. Os babilônios conquistaram o reino do sul. As tribos de Benjamim e Judá foram levadas cativas para a Babilônia. Por 70 anos os filhos de Israel possuíram a terra, mas ninguém a habitava porque eles não viviam lá. Depois que passaram 70 anos, a Pérsia conquistou a Babilônia. Uma das primeiras coisas que aconteceram foi que Ciro, o grande imperador da Pérsia, teve um sonho.
Nesse sonho, Deus vivo e verdadeiro o moveu a fazer um decreto declarando que todos os hebreus cativos que habitavam na Babilônia, a qual tinha se tornado Pérsia, eram livres para voltar para Israel e reconstruir o templo e a cidade. Quando apresentei uma visão geral da história de Israel, disse que ela poderia ser uma matéria difícil. Entretanto, você não precisa ser um estudante da história dos hebreus para entender o Velho Testamento o suficiente para tirar uma aplicação devocional e prática para a sua vida. Para que você tire proveito da leitura, da literatura histórica do Velho Testamento, basta conhecer 7 fatos da história dos hebreus. O primeiro é o reino. O povo quis um rei, por isso Deus deu-lhes um reino. Como consequência dos pecados de Salomão, o reino foi dividido. O reino dividido é o fato número 2. O fato número 3 é que os assírios levaram cativo o reino do norte que estava dividido do reino do sul. Fato número 4 é a extinção do reino do norte. Depois que as 10 tribos do norte foram tomadas cativas pelos assírios, nunca mais ouvimos falar das 10 tribos de Israel. Elas são tidas como as 10 tribos perdidas de Israel. O cativeiro babilônico do Reino do Sul é o 5º fato da história dos hebreus que nós conhecemos. O fato número 6 é a conquista dos babilônicos pelos persas. O fato número 7 é o retorno de alguns judeus do cativeiro babilônico. Se você entende esses 7 fatos da história dos hebreus, você possui conhecimento suficiente para entender o Velho Testamento. Se você estiver decidido a levar a sério o estudo do Velho e do Novo Testamento, uma coisa que você tem que fazer é entender o conceito do reino de Deus. Acho que Deus considera esse assunto bem importante, porque só no Velho Testamento há 6 livros que abordam somente esse tema, o reino de Deus. Os estudiosos se referem aos 2 livros de Samuel, aos 2 de Reis e aos 2 de Crônicas como a literatura do reino do Velho Testamento. Durante a leitura dos livros históricos do reino, observe a ênfase dada a este conceito importante do reino de Deus. Para que você entenda melhor esse conceito do Novo Testamento, você precisa compreender qual a sua importância no Velho Testamento. No Velho Testamento, o reino de Deus significa simplesmente que Deus é o rei e que ele tem um reino. Um reino é um território sobre o qual o rei é soberano e reina. Esse território constitui-se seu reino. Quando dizemos o reino de Deus, queremos dizer que Deus é um rei e que tem um território sobre o qual ele reina. No Velho Testamento, a vontade de Deus é ser o rei sobre os filhos de Israel. Portanto, literalmente, Deus quer um reino. Deus quer que o seu reino esteja situado em termos históricos e geográficos. Deus quer que o seu reino seja um determinado povo que viva num espaço geográfico específico sobre a terra, num período histórico também específico. Deus quer ser o seu rei e quer que esse povo seja seu reino bem aqui na terra. Esse foi o plano de Deus. Mas os filhos de Israel tinham uma mensagem para Deus por meio de Samuel. Nós não queremos mais esse tipo de governo. Queremos um rei como os outros povos têm. E Deus respondeu, muito bem, Samuel vai ler para vocês seus direitos e vai dizer como serão as coisas quando vocês tiverem esses seus reis. Se é isso que vocês querem, então é isso que vocês terão. Lembra do livre-arbítrio de Deus? Então eles passaram a ter reis. Por que é tão importante ler os livros histórico-literários do reino? Ora, porque eles nos ajudam a entender o conceito do reino de Deus quando lemos o Novo Testamento. Depois que aqueles reis trouxeram a divisão do reino e os cativeiros, temos o que é chamado de os 400 anos de silêncio. Não aconteceu nada nesse período. Deus não falou nada desde o fim da história dos hebreus no final do livro de Neemias até o período do Novo Testamento. 400 anos de completo silêncio. Quando Deus quebra esse silêncio de 400 anos, os filhos de Israel estavam dominados novamente, dessa vez pelos romanos. Estavam sob um domínio terrível. O silêncio foi quebrado quando João Batista e Jesus Cristo Messias começaram a pregar. O que eles pregavam? Eles pregavam as boas novas do reino de Deus. O que eles pregavam? Era somente as boas novas do reino de Deus. O que isso significa? Se você atentar à pregação deles, verá que eles pregavam o tempo todo sobre o reino de Deus. No capítulo 17 do livro de Lucas, Jesus afirma,
Quando eu anuncio as boas novas do reino de Deus, não quero sugerir que Deus queira instaurar um reino em termos históricos e geográficos. Vocês já rejeitaram isso 400 anos atrás. Dessa vez, o reino de Deus acontece individualmente. Ele está dentro de vocês. A aplicação do que Jesus disse é que qualquer homem, mulher, menino, menina, que permita que Deus levante a bandeira branca de rendição no seu coração e que declare: eu quero que o Senhor seja o meu rei, eu quero estar debaixo do seu governo, essa pessoa, sim, faz parte do reino de Deus. Ela viu o reino de Deus e já faz parte dele. Quando Jesus disse a Nicodemos que o novo nascimento era um meio e não um fim, e que esse fim era o reino de Deus, ele disse: Nicodemos, para que as pessoas vejam o reino que se constitui, as boas novas, elas têm que ter uma experiência, elas têm que nascer de novo. Somente quando elas nascem de novo é que podem ver que Deus quer ser o seu rei. Somente depois de terem visto o reino de Deus é que elas entrarão nele. Paulo disse a mesma coisa na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 3. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. O que Paulo quis dizer com isso? Há alguns anos fui preletor num retiro com um grupo de homens da terceira idade. Dei a eles a seguinte tarefa. Pedi que lessem a segunda metade do capítulo 6 de Mateus e estudassem o sistema de valores de Jesus. Pedi que respondessem a duas perguntas. A primeira era: de acordo com as Escrituras em Mateus capítulo 6, versos 19 ao 34, quais deveriam ser minhas prioridades? E, em ordem de prioridade, quais as coisas mais importantes na minha vida? Pedi que eles escrevessem a resposta para mim. Depois fiz outra pergunta. Baseado em minha própria vivência, em como usei o meu tempo, dinheiro, experiência, energia e sentimentos, quais são as minhas prioridades? Baseado em como conduzo minha vida hoje, quais são as coisas mais importantes na minha vida em ordem de prioridade? E eu disse: seja honesto. Se depois você quiser compartilhar sua resposta, poderá fazê-lo. Se não quiser, não precisará fazê-lo. Faça esse exercício como uma autorreflexão. Depois de 4 horas trabalhando nesse tema, reunimos-nos novamente, então perguntei: alguém gostaria de compartilhar suas respostas? Depois de um longo silêncio, um homem disse: eu gostaria. Pela primeira vez na minha vida, eu percebi que Jesus Cristo e Deus têm que ser a prioridade número 1 da minha vida. E eu perguntei: você nunca tinha percebido isso antes? Ele respondeu: na realidade, não. Eu estava pastoreando aquela igreja havia 10 anos e não conseguia entender como aquele homem não tinha visto isso antes. Quando ele finalmente percebeu por si mesmo, aprendeu a importante lição. Então eu disse: e a segunda pergunta? Baseado em como você usa o seu tempo, dinheiro e energia, quais são as suas prioridades? Jesus disse que se quisermos saber onde está o nosso coração, devemos nos perguntar onde estão nossos tesouros. O que quer dizer? Analise seus balanços financeiros dos 2 últimos anos, pegue as suas antigas agendas e veja como você usou seu tempo nos 2 últimos anos. É assim que descobrirá onde está o seu coração. Eu tinha enfatizado isso na minha pregação. Aquele mesmo homem respondeu: as coisas mais importantes na minha vida são minha esposa, meu filho e a estabilidade financeira. Ele listou mais 6 outras coisas e depois disse: eu gostaria de saber onde Jesus se encaixa em tudo isso. Depois que vários deles compartilharam coisas semelhantes, eu disse: quero compartilhar uma coisa com vocês. Jesus disse que se você nasceu de novo, você pode ver algo importante. Você pode ver algo e entrar em um lugar. Ele disse que se você nascer de novo, verá o reino de Deus e que Deus quer ser o seu rei. Quando você nascer de novo, terá uma relação na qual Deus é o seu rei. Muitos de vocês disseram que nunca tinham percebido e agora admitem que nunca tiveram esse tipo de relação. Eu pergunto: vocês já nasceram de novo? Se Jesus disse essa verdade sobre esse tipo de relacionamento, será que você pode dizer que nasceu de novo? Em outras palavras, o propósito do novo nascimento é que você veja e entre no reino de Deus. Se você disser que não vê e que ainda não entrou no reino de Deus, você está dizendo que ainda não nasceu de novo.
Paulo diz que não podemos dizer Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. O que ele quis dizer? Muitas pessoas chamam Jesus de Senhor, mas nunca ouviram falar sobre o conceito de senhorio. Elas confiam nele como Salvador, mas nunca pensam em perguntar: o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor gostaria de ser o meu rei? Jesus disse que o primeiro resultado do novo nascimento é você perceber que Deus quer ser o seu rei. De acordo com Jesus, você iniciará um novo relacionamento. Pode ser que você tenha certa dificuldade de se sujeitar totalmente ao seu reinado, mas pelo menos estará numa relação onde Deus é o rei. Jesus começou pregando as boas novas do reino de Deus. A última vez que Jesus está pregando, explicando e ensinando sobre o reino de Deus e a última mensagem que temos do apóstolo Paulo, ele está fazendo a mesma coisa, compartilhando ensinamentos referentes ao reino de Deus. Eu tenho que falar mais uma vez, o conceito do reino de Deus é uma questão muito importante. Nossas orações devem iniciar com "Venha ao teu reino". Quando estabelecemos nossas prioridades, o reino de Deus deve ser a prioridade número 1. Se você comparar suas prioridades com a figura de um alvo, um centro e vários círculos em volta, sabe, o centro de suas prioridades deve ser o reino de Deus. Quando você ler 1 Samuel, descobrirá o que significa o reino de Deus. Deus quer ser o seu rei. Podemos fazer tudo do nosso modo, mas aí teremos que comer o banquete das consequências das nossas escolhas. Depois de tantos anos de desastrosas consequências e total quietude da parte de Deus, o silêncio é quebrado com as boas novas. Deus quer ser o seu rei novamente. Essas são as boas novas. A diferença é que agora esse reino é estabelecido individualmente. O ponto de partida é: você vê o reino de Deus? Você quer estabelecer um relacionamento com Deus? Quando você chegar nesse ponto da história dos Hebreus, essa é a questão mais importante que você deve observar. O conceito do reino de Deus. Se você entender esse conceito aqui nos livros do Velho Testamento, chamados de livros históricos do reino, então você pode ir sim para o Novo Testamento. E quando ouvir essa frase, já terá a revelação do que ela realmente significa. O propósito do novo nascimento é o primeiro resultado dele, sem dúvida. Reino de Deus. Quando você nasce de novo, você entra no reino de Deus. Você já viu o reino de Deus? Você já entrou no reino de Deus? Ei, você, meu ouvinte, você já nasceu de novo? Nosso tempo acabou. Mas, querido ouvinte, se você é como muitos que conheço, que está na igreja, mas nunca nasceu de novo, nunca entrou no reino de Deus, nós queremos que você possa realmente experimentar o que é fazer parte do reino de Deus. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Até o nosso próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.